Olá galera, eu me chamo Miguel Fernandes Fabres, atual aluno do curso de Engenharia Civil na Unemat, no campus universitário de Tangará da Serra. A disciplina tratada foi a disciplina de Física Geral 2, ministrada aí pelo docente Elias dos Santos, e o assunto escolhido foi o assunto de oscilações, mais especificamente movimento harmônico simples. Bom, eu optei por um exercício do livro do Halliday, porque eu acho um livro um pouco menos complexo e um pouco mais explicativo na questão de resolução e tal. E o problema se encontra na página 252, consiste no problema número 9, que diz bem assim: a função x igual a 6 cosseno de 3π vezes t mais π dividido por 3 descreve o movimento harmônico simples de um corpo. Bom, ele pede o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a fase do movimento, qual é a frequência e qual é o período do movimento. Isso tudo, galera, no instante t igual a 2 segundos, não pode esquecer. Bom, aqui parece ser um exercício bem complexo, né? Mas desenrolar aí vocês vão ver que é bem tranquilo, apesar de ter várias questõezinhas, é bem tranquilo. Bom, vamos calcular a letra A então, que é o deslocamento. A gente tem por definição que a equação genérica do deslocamento é x em função de tempo é igual a amplitude máxima vezes o cosseno de frequência angular vezes o tempo mais a constante θ. Ele não dá essa informação, ele não dá nem a amplitude máxima, nem a frequência angular, nem a constante θ. Mas a gente pode observar, ó, que na equação que ele nos dá, essa daqui seria a nossa amplitude máxima, essa daqui é a nossa frequência angular e a nossa constante θ seria o π dividido por 3. Bem fácil de identificar. Nosso t, que é nosso período de tempo, o exercício dá, que é no período de t igual a 2 segundos. Então, substituindo, x em função de 2 segundos seria 6 vezes cosseno de 3π vezes 2 mais π dividido por 3. Resolvendo essa primeira parte aqui, a gente encontraria o meio. 6 vezes meio seria 3. Então, o nosso deslocamento no período de tempo igual a 2 segundos seria de 3 metros, né? Bem fácil, bem simples. B, ele pede a velocidade. E a velocidade é dada pela equação de velocidade em função de tempo é igual a menos frequência angular vezes a amplitude máxima vezes o seno de frequência angular vezes o tempo mais a constante θ. Galera, essa equação aqui, ó, essa equação da velocidade aqui, ó, ela é resultado dessa equação aqui, ó, dessa equaçãozinha aqui, ó, vou mostrar para vocês, dessa equação aqui, ó. Quando a gente deriva a equação do deslocamento, a gente encontra a equação da velocidade, entendeu? Então, ela é resultado da derivada da equação do deslocamento. Beleza. Então, a gente tem todos os valores, tem a frequência angular, a amplitude máxima, o tempo, a constante θ. Então, a gente só substitui aqui, vai ser menos 3π vezes 6 vezes seno de 3π vezes 2 mais π dividido por 3. Fazendo essa devida substituição, a gente vai encontrar aqui que a velocidade no período de t igual a 2 vai ser de aproximadamente de menos 49 metros por segundo. Metros por segundo por quê? Porque estamos no Sistema Internacional de Unidade de Medida, galera, não pode esquecer. Beleza? Aí na letra C, ele pede a aceleração. E a aceleração é dada por aceleração em função de tempo igual a menos frequência angular ao quadrado vezes a amplitude máxima vezes o cosseno de frequência angular vezes o tempo mais a constante θ. Galera, como na expressão da velocidade, a expressão da aceleração também é a mesma coisa, entendeu? Essa expressãozinha aqui, ó, ela é resultado da derivada dessa expressão aqui da velocidade, ó. A gente deriva a velocidade, a expressão da velocidade, e acha a equação da aceleração, beleza? Então, a gente tem todos os valores. Nossa frequência angular é 3, então vai ser menos 3π ao quadrado, vezes a amplitude máxima que é 6, vezes o cosseno de
amplitude máxima não, desculpa, de frequência angular vezes π, vezes o período, que é nosso t igual a 2 segundos, mais a constante θ, que é π dividido por 3. Bem simples, substituindo, a gente vai achar aí aproximadamente menos 266,5 metros por segundo ao quadrado, no Sistema Internacional de Unidade de Medida, né, galera? Lembrando também que a gente tem que deixar a nossa calculadora científica, que você estiver fazendo nela aí, em RAD, porque senão os resultados vão dar diferente, beleza? Vamos calcular a letra C, vamos para a letra D. A letra D, galera, a letra D pede para a gente calcular a fase do movimento, qual é a fase. E a letra D, a gente precisa só dessa partezinha aqui da expressão, ó. Só da frequência angular vezes o tempo mais a constante θ. Coloquei até aqui no cantinho, ó. Para a fase do movimento, utiliza apenas a expressão frequência angular vezes tempo mais constante θ. Então a gente sabe que nossa frequência angular é 3π, o nosso período de tempo é 2 segundos, mais π dividido por 3, que é a nossa constante θ. Vai dar aproximadamente aí, vai dar igual aí a 19,8967 rad, que será aproximadamente aí 20 rad, galera, no Sistema Internacional. 20 rad, bem fácil a letra D também. A letra E nos pede para calcular a frequência. E a frequência é dada por frequência angular igual a 2π vezes a frequência. A gente tem o valor da nossa frequência e a gente precisa achar esse valor aqui, ó, que é a frequência que a gente não sabe, né? Então, o que a gente faz? A gente só isola essa frequência. Para isolar, a gente passa o 2π dividindo, e vamos ter aqui a equaçãozinha, que vai ser frequência igual a frequência angular dividido por 2π. A gente tem a nossa frequência angular lá em cima, que a gente achou. Nossa frequência angular aqui em cima, ó, que vai ser o quê? 3π. Então a gente só substitui, vai ser 3π dividido por 2, a gente vai cortar os 2π aqui, né? Vai ser frequência igual a 3 dividido por 2, que vai dar 1,5 Hz. Tudo no Sistema Internacional, hein? É bem fácil essa letra aí aqui também, bem tranquila. Vamos para a última letra, que é a letra F, que ele pede o período. Ele pede lá na letra F. Qual é o período do movimento? Bom, o período, na definição, consiste no inverso da frequência, ou seja, então o período, que é nosso T, vai ser 1 sobre F, que vai ser período igual a 1 sobre frequência. Vai ser o inverso. A gente tem que, a nossa frequência a gente achou no exercício anterior, que foi de 1,5 Hz. Então agora é só substituir, vai ser período igual a 1 sobre frequência, que é 1,5, que vai dar o período aí de aproximadamente 0,67 segundos, galera. Bem simples também, um exercício que aparentemente parecia ser bem complexo, só que é bem simples e expressa bem aí bastante o conteúdo de movimento harmônico simples. E é isso, até a próxima. Valeu! Bom dia, me chamo Isabelle Ferrantin Lemes, faço parte do grupo 4 e escolhi o capítulo de ondas do livro Halliday, Fundamentos da Física, volume 2, 10ª edição. Atualmente estou cursando Física 2 na Unemate, no campus de Tangará da Serra. Escolhi o capítulo 16 do livro. Esse é a capa do livro, Gravitação, Ondas e Termodinâmica. Escolhi o problema 5, constatado na página 324. Bom, o problema é o seguinte, o enunciado. Uma onda senoidal se propaga em uma corda. O tempo necessário para que um ponto da corda se desloque do deslocamento máximo até zero
é 0,170 segundos, ou você pode considerar, pode ser considerado, né, 0,17 segundos. Bom, temos 3 alternativas. A, qual o período? B, qual a frequência da onda? E C, qual o comprimento da... O comprimento da onda é 1,40 metros e qual a velocidade da onda? Bom, letra A, calculando o período. Para resolver essa questão, é preciso de um gráfico para que seja melhor compreendido como é o desenvolvimento da questão. Esse é o gráfico. Temos aqui o gráfico, ele mostra o início da onda no ponto 0, né? Esse é o desenho do gráfico de uma onda senoidal. Bom, o ponto sai do deslocamento máximo, né? E vai até o deslocamento 0. Aqui eu desenhei um período completo. Nesse segundo, aqui podemos ver, né, que o ponto mínimo dele... só um minuto. O ponto mínimo dele é aqui e o ponto máximo dele é aqui em cima. Começa em 0 e o ponto máximo aqui. No enunciado diz que para ele sair deste ponto e chegar até o ponto máximo aqui em cima, ele leva 0,17 segundos. Essa divisão aqui quer dizer que cada tracinho desse, cada corzinha dessa, equivale a 1/4. Então, temos 4 períodos de 1/4. Essa bolinha azul é o ponto mínimo e aqui é o ponto máximo. Daqui até aqui, ele levou 0,17 segundos. Então, a seguinte conta que devemos fazer é: período é igual 4 vezes, porque temos 4 períodos, vezes 0,17, que vai ser o tempo que ele vai levar para percorrer cada período. Fazendo essa multiplicação, obtemos o valor de 0,68 segundos. Letra B. Pede para a gente calcular a frequência. Essa é a fórmula geral da frequência, F é igual a 1 dividido por T. T é o período que a gente calculou aqui, então quer dizer que a gente vai usar este resultado de 0,68. Bom, F é igual a 1 sobre período, F é igual a 1 dividido por 0,68, que foi o período que achamos na letra A. F é igual a 1,47 Hz. É apenas uma divisão que a gente faz aqui normal e conseguimos achar esse resultado. Bom, letra C, calculando a velocidade. Esta é a fórmula geral da velocidade. V é igual a W sobre K. O W né? Vai ser igual a W. O W, ele significa que é frequência angular dividido pelo K, que é número de ondas. Mas não temos a frequência angular nem o número de ondas. Então, podemos dizer que frequência angular também pode ser 2π vezes a frequência, e o número de ondas pode ser 2π dividido pela lambda, que é o comprimento. Isso vai ser igual a 2π vezes a frequência, que repetimos o primeiro, vezes o inverso da segunda, lambda dividido por 2π. Bom, então quer dizer que vamos cortar o 2... só um minuto que saiu. Iremos cortar os 2, e vai ficar frequência vezes lambda. Então, velocidade é igual a 1,47 vezes 1,4. Da onde tiramos esse 1,47? Da cálculo da B, que é a frequência, vezes 1,4, que dá no enunciado da questão, que é a lambda. Então, a velocidade é aproximadamente 2,06 metros por segundo. O exercício é bem simples, o que fica mais difícil é você saber analisar o gráfico, que é este aqui,
Então tem que ser bem analisado, fazer cada cálculozinho para que possa, achando o primeiro resultado do período, fica 1000 vezes mais fácil, né, calcular o restante. É isso, obrigado e até a próxima. Bem, vamos lá para o exercício, a resolução do exercício, né? Peguei um exercício da internet no cursinho, preparatório para vestibulares, né? E essa questão aborda bastante todo o tema do capítulo 14, né? Que é ondas sonoras. Bem, vamos começar aqui com o enunciado. Um alto-falante de um aparelho de som emite 10 watts de potência sonora na frequência de 100 Hz. Admitindo que o som se distribui uniformemente em todas as direções, determine num ponto situado a 2 metros de distância do alto-falante as seguintes questões. O nível sonoro em decibéis, a amplitude da pressão, a amplitude do deslocamento, tomando a densidade do ar como 1,3 kg por metro cúbico, quilograma por metro cúbico, e a que distância do alto-falante o nível sonoro estaria em 10 decibéis abaixo do calculado no item A. Bem, começando aqui com a questão primeira questão, né? Questão A. Vamos calcular a amplitude da pressão. A gente pode tomar que a amplitude da pressão inicia-se com... Tem que saber o que? O nível da intensidade, né? Porque nós vamos usar o que? A fórmula é 10 log de intensidade dividido por intensidade inicial. Como a inicial não deu a intensidade, nós vamos usar o que? Tomamos que a intensidade é igual a pressão não, a potência sonora dividido pela área. Nós não temos a área, mas sabemos que a área pode ser calculada por 4πr ao quadrado. Então, e sabemos que o raio é de igual a 2, então vai substituir na fórmula. Tomamos então que 1 dividido por 4π vezes 2 ao quadrado é igual a intensidade igual a 0,02 watt por metro quadrado. Após isso, só substituir na fórmula, né? 10 log de intensidade final, que é 0,02, dividido pela intensidade inicial, que é sempre 10 a menos 12. Tomamos então aqui, o nível sonoro em decibéis é igual a 103 decibéis. A partir disso, e vamos aqui para a letra B, né? Que é para calcular a amplitude da pressão. Usamos também a fórmula da intensidade, só que um pouco diferente. Fazemos o quê? Tomamos que a intensidade é igual a meio da pressão da massa específica do meio, vezes a velocidade, vezes a frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude do deslocamento. Nós ainda não temos a amplitude de deslocamento, nós sabemos a pressão, né, do meio, sabemos a velocidade sonora e nós também vamos descobrir a frequência, mas sem saber a amplitude de deslocamento. Como é que vamos fazer isso então? Vamos apenas fazer um jogo de fórmulas aqui. Porque nós sabemos que a amplitude da pressão é igual a velocidade sonora vezes a massa específica do meio, vezes a frequência angular, vezes a amplitude de deslocamento. Então, nós isolamos esse carinha aqui, né, para podermos deixar isso tudo junto. Então, passamos apenas isso aqui para lá e isso aqui dividindo. Então, tomamos que a amplitude de deslocamento é igual a amplitude da pressão dividido pela velocidade sonora vezes a massa específica do meio vezes a frequência angular. Então vamos para cá, tomamos que a intensidade é igual a meio da massa vezes a velocidade vezes a frequência ao quadrado vezes a amplitude de deslocamento, que é igual a isso aqui, né? Nós cortamos tudo que está aqui, né? No caso, apenas a expoente. E a frequência nós cortamos por inteiro, porque é o quadrado corta. Então, tomamos que a intensidade é igual à amplitude da pressão ao quadrado, dividido por 2 vezes a velocidade sonora vezes a massa específica do meio. Isolamos novamente agora este carinha aqui, passamos para cá. Então, tomamos que a amplitude da pressão é igual a raiz quadrada de 2 vezes a intensidade, que nós isolamos, né, ali, intensidade vezes a velocidade sonora vezes a massa específica do meio. Portanto, a amplitude da pressão é igual a raiz de 2 vezes 2,02, que nós descobrimos na questão número A, na letra A, vezes a velocidade sonora, que é igual a 343 metros por segundo, vezes a densidade, né, a massa específica do meio, que é 1,3.
Tomamos então que a amplitude de deslocamento é aproximadamente 4,2 Pascal, né? 4,2 PA. Que é esse carinha aqui. Vamos para o enunciado da letra C, que é a amplitude de deslocamento, tomando a densidade do ar como 1,3 kg por metro cúbico, que nós já estávamos usando anteriormente. Né? Então, tomamos aqui a amplitude de deslocamento é igual à amplitude da pressão dividido pela velocidade sonora vezes a massa específica do meio vezes a frequência. Igual nós colocamos aqui em cima. Né? Então, tomamos que a amplitude de deslocamento é igual à amplitude da pressão vezes a velocidade, vezes que nós já sabemos, né, que é 343 metros por segundo, vezes a massa específica do meio, que é 1,3 kg por metro cúbico. Nós não sabemos o que? A frequência angular, mas nós sabemos que a forma da frequência angular é 2π vezes a frequência. Nós sabemos que a frequência é 100 Hz. Então, aqui para frente, substituindo tudo, temos 4,2 dividido por 443 metros por segundo, vezes 1,3 kg por metro cúbico, vezes 2π vezes 100, que vai dar aproximadamente, né, 15 mil-metros. E para a letra D, que é calcular a distância do alto-falante do nível sonoro, que estaria a 10 decibéis abaixo do item calculado na questão A. Né? Então, nós sabemos que na questão A tínhamos a diferença, na verdade, isso aqui vai ser igual a 10, né? Do final menos inicial, nós sabemos que a diferença vai ser igual a 10. Vezes 10 vezes log da intensidade final, dividido pela intensidade inicial, menos, né, B' aqui, que é 10 vezes log de intensidade e linha dividido pela intensidade inicial. Substituindo tudo, temos que 10 é igual a 10 vezes log de intensidade final dividido por intensidade inicial. Como o sinal diferente trocou, inverteu, né? Aí o que era em cima foi para baixo, o que era embaixo foi para cima, vezes a intensidade final de intensidade de linha. Tomamos então que a intensidade final dividido por intensidade de linha é igual a 10, né? E sabemos que a intensidade é P, já isolando, né, no caso, isolando tudo, temos que P, que é a potência dividido por 4πr ao quadrado, vezes 4πr ao quadrado dividido por P, que é igual a 10. Vamos cortar, né? Isso aqui, vamos cortar isso aqui praticamente tudo. Temos o que? Temos que a amplitude, né? A distância do alto-falante, do R, vai ser igual ao raio, como aqui estava ao quadrado antes, saiu para a raiz, vezes a raiz de 10, que era um número isolado. Então, temos que a distância do raio, que é igual a 2, vezes raiz de 10, que é aproximadamente 6,3 metros. Isso foi uma questão que aborda muitos conceitos, né, da sonoridade, né, o nível em decibéis, aborda a amplitude do som, o deslocamento da onda, né, sem nós termos ela graficamente, né, apenas representando algebricamente, porque uma onda, né, nós podemos calcular a onda através de quê? Da sua onda em si, né, do deslocamento dela em si. Mas como nós não tivemos ela em gráfico, nós tivemos apenas um meio algébrico, nós demonstramos como queríamos calcular através de números, né, sem visual. E é isso. Então vamos lá. Questão 4, capítulo 14. Dois alto-falantes idênticos são colocados em uma parede a 2 metros um do outro. Um ouvinte está a 3 metros da parede, diretamente em frente a um deles. Um único oscilador impulsiona os alto-falantes a uma frequência de 300 Hz. Então, eu fiz aqui um desenho, ó. Então, a gente sabe que temos o 3 metros, que seria, vamos dizer que é o L1, certo? Temos a distância entre eles, que é o D, que é igual a 2 metros. Precisamos descobrir qual é o valor do L2. Então, para descobrir o valor do L2, a gente precisa fazer o L1, que é igual a 3 metros,
E vamos descobrir agora o L2 usando a fórmula que é L2 ao quadrado é igual a L1 ao quadrado mais a distância ao quadrado, certo? Então, para isso, a gente vai colocar o L1, que é 3, mais o 2 ao quadrado. L2 ao quadrado é igual a 9 mais 4, L2 é igual a 13. Vou tirando a raiz, né, porque está elevado ao quadrado. Raiz de 13 é igual a 3,60. Agora a gente precisa saber a distância do L2 com o L1. Então, vamos saber o ΔL, né, que é a diferença entre eles, que é L2 menos o L1, que é 3,60 menos 3, que é igual a 0,60 metros. Então, temos o ΔL. Ok. Questão A. Qual é a diferença de fase irradiando entre ondas dos alto-falantes quando alcançam o observador? Vamos utilizar a velocidade de 343 metros por segundo da propagação do som. Então, vamos colocar a fórmula da diferença da fase, que é delta, é igual a 2π dividido pelo lambda vezes o ΔL, que foi o que a gente achou, certo? A fórmula do lambda é a mesma coisa que a velocidade dividido pela frequência. Então, vamos organizar, né? Então, vai ficar delta é igual a 2π vezes, já passando lá para o outro lado, o F, né? Dividido pelo V vezes o ΔL. Então, vamos colocar agora 2π, que é 3,14, vezes a frequência, que é 300, dividido pela velocidade, que é 343, certo? Vezes o 0,60. Então, aqui vai ficar 6,28 radiando, vezes 300 segundos, negativo aqui, né? Dividido por 343 metros por segundo, vezes 0,60. Dividindo esse aqui vezes o 0,60 é igual a 3,30 radiano. Fazendo esse valor na calculadora é igual a 189. Achamos a letra A. Agora a letra B. E se qual é a frequência mais próxima de 300 Hz para o qual o oscilador pode ser ajustado para que o observador ouça o som mínimo? Então, temos que encontrar a fórmula da frequência. Então, vamos utilizar a fórmula anterior da letra A. Vamos usar pelo 189. Então, delta é igual a 2π vezes F1 dividido por V vezes ΔL é igual ao π, certo? Então, a frequência 1 vai ficar V 2 vezes o ΔL. Ok. Então, o V é 343, 2 vezes o ΔL, que é 0,60 metros, vai dar o resultado de 285,80 Hz. Então, conseguimos encontrar o resultado da letra A, que ele quis saber a diferença de fase em radianos, tá aqui, e qual é a frequência mais próxima dos 300, certo? Que a gente encontrou aqui, que é 285,8 aproximadamente.